Bem, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Prazer enorme estar aqui com vocês, abrindo as portas da nossa instituição. A ideia hoje, então, é a gente fazer um bate-papo, conversar, né? Nós vamos fazer uma apresentação muito breve, porque a gente quer ouvir vocês, perguntas, ver o que vocês desejam também conhecer e saber. Então, por isso, para criar esse clima de bate-papo, eu queria pedir, se possível, que o pessoal que está em casa ligue a câmera, né? Quem não se opuser, porque vocês estão projetados aqui no nosso auditório como se tivessem presentes presencialmente, né? E os rostos ajudam a gente a criar esse clima, né, de conversa, se for possível. Eu sou Marina Gaston, eu sou psicóloga, pós-doutora em psicologia, sou membro aspirante, candidata aqui da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Aqui conosco nós temos o professor José Carlos Calich, que é analista de data da SPPA, atual diretor do Instituto de Formação Psicanalítica, antigo presidente da SPPA, professor de psicanálise da Universidade de Nova York, membro do Comitê Científico da Fundação Jean Laplanche e coordenador do Working Party sobre métodos clínicos comparados da América Latina. Temos a doutora Josênia Munhoz, que é psicóloga clínica, especialista em psicoterapia psicanalítica pela PUC, psicanalista aqui da nossa sociedade, docente e supervisora do IEP, membro associado da SPPA. E a doutora Flávia Maus, que é médica psiquiatra, docente e supervisora do CEAPIA e do CAPIA, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, membro associado da SPPA e coordenadora da parceria da SPPA com a Secretaria Municipal de Educação da nossa cidade. A ideia, então, é a gente apresentar muito brevemente a sociedade, né? Nós vamos apresentar um vídeo de 5 minutos com a história da SPPA, as nossas principais atuações. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a formação e já passamos a palavra para vocês, tá? Quem está em casa também pode mandar suas perguntas, né? Vai poder perguntar, quem está aqui também. A gente fechou o chat, tá? Para quem está em casa, porque é difícil coordenar uma atividade híbrida, nós tínhamos muitos inscritos, né? E a gente achou que ia ficar complicado dar atenção para quem está em casa, quem está aqui e ainda olhar o chat para responder as perguntas. Então, todo mundo que tiver colocações e perguntas, quem está em casa, levanta a mão, tem uma ferramenta para levantar a mão, e quem está aqui, levanta a mão concretamente, tá? E a gente vai poder ouvir todo mundo. Podemos passar para o filme, Grayson, por favor? Sim, só um minuto. Entre os anos 20 e 30, alguns professores de medicina divulgavam em suas aulas conceitos básicos da obra de Freud. Mas a história de nossa sociedade inicia em 1944, quando Mário Martins e sua esposa Zaira partiram para Buenos Aires para fazer a formação analítica, seguidos por José Jaime Lemertz e Ciro Martins. Celestino Prunes foi ao Rio de Janeiro fazer sua formação. O interesse no tema crescia, e outros profissionais identificados com a psicanálise buscaram analisar-se, estudar e fazer supervisão com esses primeiros analistas. Isso levou Mário Álvares Martins, José Jaime Lemertz, Ciro Martins e Celestino Prunes a fundar o Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre em 1957. Após 4 anos, o centro foi reconhecido como grupo de estudos pela International Psychoanalytical Association e 2 anos após, em 1963, a SPPA tornou-se sociedade filiada à IPA. O primeiro presidente da SPPA foi Mário Martins. Desde logo, o Instituto de Psicanálise da SPPA começou a ser estruturado como órgão de ensino para a formação de novos analistas. A espinha dorsal da formação desde o início é o estudo cronológico da obra de Freud, mas as ideias de Melanie Klein se faziam presente e progressivamente aquelas dos autores pós-kleinianos e das correntes francesa e norte-americanas. Nossa formação se caracteriza por uma visão abrangente do pensamento psicanalítico, contemplando autores de diferentes linhas teóricas. Usamos o modelo Eitingon,
de formação psicanalítica baseado no tripé constituído por seminários teóricos, supervisão clínica e análise pessoal. Desde o início, vários pensadores da psicanálise do Brasil e do mundo visitaram a SPPA. Já como instituição vinculada à IPA, em 1965, nossa primeira visitante foi Virgínia Leone Bicudo, nome pioneiro na história da psicanálise do Brasil e grande incentivadora da psicanálise da infância. Naquela época, Zaira de Bittencourt Martins iniciava atividades extracurriculares de ensino e supervisão de casos de análises de crianças. Ao longo de sua história, nossos membros participaram ativamente da FEBRAPSI, da FEPAL e da IPA, procurando dialogar e contribuir com o movimento psicanalítico nacional e mundial. Nossa atual sede foi estabelecida em 1971. Em 1989, a SPPA foi reconhecida formalmente pelo governo estadual e pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre como uma instituição de utilidade pública. Sediamos congressos brasileiros, além de inúmeros simpósios e jornadas locais, como expressão de um de nossos principais objetivos, que é o do aprimoramento científico de nossos associados. Ao longo do tempo, também é possível observar mudanças em nossa maneira de funcionar, que acompanharam as modificações culturais e científicas à época. Visando difundir o conhecimento psicanalítico de forma ampla para a sociedade, vários projetos vêm sendo realizados pela SPPA. Há vários anos, a SPPA vem utilizando o conhecimento psicanalítico para desenvolver atividades junto à comunidade. Como vemos, a SPPA ao longo do tempo encontra-se em constante mudança, desenvolvendo-se e conquistando espaço, não apenas em nossa comunidade, bem como expandindo-se para além de nossas fronteiras. Bem, essa foi uma breve introdução, agora a gente vai poder entrar um pouco mais em algumas dessas áreas, né? Enquanto candidata, a mais recente a passar pela formação aqui, né? Pediram que eu desse um depoimento, que eu vou fazer de forma muito breve, né? A formação aqui no nosso instituto, o professor Calixto vai falar mais, mas é formada por 4 anos de seminários teóricos, 2 supervisões de 100 horas cada uma, né? Análise didática e um trabalho clínico que a gente escreve no fim, né, desse processo, que é apresentado e lido pelos sócios da sociedade, né? É nesse momento que eu me encontro, nessa reta final, assim, escrevendo esse trabalho, e pensei em dividir, assim, muito rapidamente, né, que eu já trabalhava com psicoterapia psicanalítica, já tinha uma trajetória acadêmica, era professora, tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, e o que me deu, assim, o desejo, né, de fazer a formação em psicanálise, assim, foi quando eu comecei a me dar conta que eu acho muito sério psicanalizar alguém, né, é uma tarefa muito, assim, de uma responsabilidade muito grande, né, e foi por isso que eu busquei aqui, porque eu acho que a SPPA tem essa característica, sabe, de ser uma instituição com uma seriedade bastante reconhecida, uma competência, uma excelência também, e essa trajetória toda, né, de tantas aulas teóricas e tantas supervisões e a própria análise, me trouxeram, né, um repertório, eu acredito, assim, emocional, intelectual, cultural, que eu acho que dá conta, né, dessa tarefa, assim.
Depois posso falar um pouco mais, né, para quem tiver interesse, mas passo a palavra para o Caliche. Obrigado, Marina. Bom dia a todos que estão aqui, todos que estão em casa. E eu vou convidar de novo ao pessoal que está em casa a abrir suas câmeras para que a gente possa ter um diálogo com algo mais do que alguns nomes na tela, né? Grayson, tu pode passar para nós o nosso primeiro slide, que eu vou usar alguns slides para ajudar a nossa informação. Próximo slide, Grayson. Esses são alguns autores que fazem parte da nossa formação. Nós não vamos entrar em nenhum detalhe, por isso que ele está bem no início, esse slide, né? Mas é só para vocês terem uma ideia da quantidade de autores que a gente transita, né? E eu já vou explicar por que isso é necessário, né? Por que nós aqui da sociedade achamos que isso é necessário, que seja uma formação plural, né? A pluralidade, ela é fundamental em vários sentidos, tá? E uma delas é a quantidade de autores, e vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O próximo slide, Grace. Uma parte disso nós já vimos no filme, né? São as várias atividades que a gente tem ativas sendo executadas nesse momento aqui na sociedade. Nós temos nosso instituto com a formação psicanalítica para atendimento de adultos, crianças e adolescentes, no modelo Eichmann, que foi mostrado no filme. Temos atividades de ensino, seminários, supervisões, grupos de estudos, atividades científicas, congressos, simpósios, encontros, assembleias, clubes de revista, publicações, revista de psicanálise da sociedade, boletim, um jornal informativo, o jornal informativo para toda a comunidade. A gente vocês receberam, dentro do kit que vocês receberam, algumas edições do jornal. Ações junto à comunidade, como também já foi mencionado, o projeto Pescar, uma parceria com a SMED, o CAP, que é o nosso Centro de Atendimento Psicanalítico, que a intenção do CAP é poder oferecer para pessoas que não tenham condições de pagar um valor habitual para a psicanálise, que sejam atendidos psicanaliticamente, né? É um serviço que está em funcionamento já há 12 anos, né? E atende amplamente, né? E até é bom que vocês saibam para que vocês divulguem, porque é um serviço que quanto mais gente procurar, mais opções nós vamos ter, inclusive, de diversificar e de ter projetos de pesquisa e outras coisas que nos interessam e interessam à comunidade também. Atividades culturais, café literário, participação na Feira do Livro, participação na Bienal do Mercosul, participação em saraus, ali se eu errado, saraus, exposições, cinema, teatro, etc, etc, etc. Eu disse 3 vezes 7 porque é uma quantidade de coisa enorme, né? Parceria para a transmissão da psicanálise, junto com o Instituto Ling, com a OAB, universidades, programas de televisão, jornal e rádio, e parcerias para pesquisa em psicanálise com diversas universidades e programas de pós-graduação. Vocês podem ver que a sociedade tem uma ampla, realmente um amplo espectro de atividades, né, que a gente procura estar em contato com todas as áreas, tanto acadêmicas, quanto da cultura, quanto em atividades da comunidade, né? E isso é claro que é impossível abraçar tudo, né? Mas é um projeto como se fosse um processo em expansão. Então, há 10 anos atrás, talvez a gente tivesse 1/3 disso que tem aqui. Hoje em dia nós já estamos assim, e a ideia é continuar ampliando e expandindo, sempre dentro que o nosso centro seja o pensamento psicanalítico, né? Porque muito frequentemente nos perguntam por que a gente não estuda outras coisas. Outras coisas estudam outras áreas, né? Outros institutos, outras academias, né? O nosso centro é a psicanálise. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, rapidamente, sobre o que é a psicanálise e o que é o inconsciente
que é o centro da psicanálise, só para a gente entender por que precisa ser uma formação, né? Por que não pode ser uma informação, por que não pode ser um curso, né? Ele não é um curso, e por isso ele é longo, né? Por isso ele tem vários eixos, né? Por isso é fundamental que se faça a análise pessoal, né? E por isso é fundamental que se faça supervisões, além de ter que ter um convívio societário com tudo isso que está sendo oferecido, discutido, planejado, etc., etc., e tudo isso vai criando uma identidade psicanalítica, que, no fundo, é o grande centro, tá? O motivo de existir uma formação é criar uma identidade psicanalítica, né? Então, nunca vai poder ser um curso breve, né? E nunca vai exigir pouco da gente, nem dos que já passaram pela formação, nem dos que estão em formação, né? E nem dos que querem entrar na formação, né? Porque não há como, né? Qualquer coisa que seja reduzida aqui, ela vai se tornar simplista e, lamentavelmente, superficial, tá? O que não serve para a psicanálise, né? Se tem uma coisa que não combina com a palavra psicanálise, é superficialidade ou rapidez. Rapidez por quê? Porque os processos inconscientes, eles têm um tempo deles, né? Não há como a gente acelerar. Por exemplo, eu não posso acelerar um luto, né? Eu posso trabalhar bem um luto, né? Mas eu não posso acelerá-lo. Eu não posso fazer com que a gente tenha um luto que dure só uns 3 dias, né? Como algumas pessoas querem, com drogas, com coisas assim, né? Quem sabe a gente não sofre. Isso não faz parte do nosso objetivo, né? Nós temos é que aprender a poder lidar com as coisas que surgem das pressões do inconsciente, né? E poder fazer com que isso tenha uma melhora das qualidades de vida, dos sofrimentos, né? Melhora, né? Mas não passar por dificuldades ou mudar os tempos do psiquismo, isso não vamos ter como oferecer nunca, né? Então, em relação a isso, certamente tem muitas reflexões, muitas perguntas de todo mundo, né? Se quiserem fazer, depois, quando a gente encerrar, vocês fiquem completamente à vontade. Gleison, passa ao nosso próximo slide. Um objetivo da psicanálise, né? A psicanálise é uma disciplina criada pelo Freud, como provavelmente todo mundo aqui presente sabe, né? Que o objetivo é entender o humano do humano, né? O ser humano tem uma parte humana, né? E essa parte humana, essa parte que é mais singular, essa parte que é mais criativa, essa parte que é mais emocional, ela depende de motivações do inconsciente, né? Só que o inconsciente ele tem algumas coisas que a gente tem que conversar para poder entender por que é uma formação, né? Provavelmente na evolução da humanidade, em algum momento, nós precisamos criar significado para as nossas experiências emocionais, né? Nós passamos a ter que ter uma noção do que significa para nós a experiência emocional que a gente está vivendo, né? E isso cria o inconsciente, né? Então, em algum momento da escala, né, surgiu uma nova propriedade no ser humano, né, que, lamentavelmente, nem todos os seres humanos conseguem desenvolver adequadamente, que ficam com insuficiências do trabalho do inconsciente, do trabalho de simbolização, né? Ficam com várias insuficiências e vários sintomas, várias desadaptações, vários sofrimentos, né? Assim como os que desenvolvem têm outros sofrimentos, né? Os sofrimentos mais ligados ao próprio inconsciente, né? Mas houve um momento que a criação do significado foi fundamental para que a gente se tornasse seres humanos, né? E desse significado para as nossas experiências emocionais, porque a gente pode dar significados cognitivos, a gente pode dar significados de dicionário, né? Mas nós estamos falando de um tipo de significado que envolve a emoção, que envolve processo de transformação dentro de nós, da nossa pessoa, né? E isso cria um espaço que não é material, né? É um espaço que a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não tem possibilidade de provar que ele existe,
e eu, pessoalmente, acho que nós nunca vamos ter nenhuma chance de provar que existe o inconsciente, porque ele é essencialmente imaterial. Então, o estudo dele já é de uma área diferente das disciplinas científicas. Ele tem o que se chama de uma outra epistemologia, né? E para entrar nessa epistemologia, a gente tem que entender a estrutura do que é o inconsciente, porque então tem que ter uma formação e uma identidade, né? Porque não adianta a gente fazer algo que nos dê um conhecimento cognitivo do inconsciente. Tem muita gente que sabe de cor as teorias, mas é impossível a gente aplicar, e muito menos, como disse a Marina, tratar uma pessoa, tratar uma família, tratar um grupo, tratar uma comunidade, tratar de entender os movimentos do ser humano, que vem do inconsciente, sem que a gente tenha esse pensamento já incorporado à nossa forma de pensar, né? Então, é um processo longo, trabalhoso, né? Mas extremamente gratificante, né? Todos nós que estamos aqui sentados gostamos muito de fazer o que a gente faz, ainda que tenha uma trabalhada. Vocês me desculpem, mas por esses azares da vida, né? Eu ontem comecei a ficar com uma certa coriza e uma certa tosse. Então, a minha voz vai falhar em alguns momentos. O próximo slide, Grace. Então, houve um momento que, nessa escala, que nós passamos a ter crenças, né? As crenças são universais, né? Passamos a ter crenças e, depois da crença, surgiu o significado, que é uma evolução, que é uma liberação da crença. Quando a gente pode passar a pensar e a viver sem estar preso a uma crença ou a um pensamento único, que hoje em dia é um assunto enorme, né? A necessidade de ter que trabalhar a nossa singularidade para poder ter pensamento único. Único no sentido não de isolado ou individual, mas cada um de nós tem o nosso processo de pensamento, né? Isso não quer dizer que a gente tem que não considerar os outros, isso não quer dizer que a gente tenha que pensar em oposição aos outros, né? Mas nós temos que ter o nosso processo de pensar, né? Ser dominado pelo pensamento único, a gente fica no processo religioso, de uma forma ou de outra, tá? Vamos adiante? Então, se a vida humana fosse regida apenas pela natureza, tudo seria mais simples, né? Se nós fôssemos só resultado de processos biológicos, ia ser tudo mais simples. Não somos, né? O ser humano criou essa nova propriedade, né? Foi criada na evolução, e a partir dessa nova propriedade, que se chama propriedade emergente, né? Nós passamos a ter um funcionamento completamente diferente daquilo que é a natureza, né? Existem 50 mil trabalhos sobre os efeitos biológicos, sobre a neurociência, sobre como é que se relacionam. Eles são todos, no momento, eles são todos incompletos, né? Porque há uma dificuldade de juntar coisas que são materiais com coisas que não são materiais, né? É difícil essa junção, é muito complicado. O nível de abstração para pensar esses assuntos é maior do que para pensar a mecânica quântica ou a física nuclear como um todo, né? É mais complicado, é mais complexo pensar isso, né, do que pensar os modelos da física quântica ou os modelos matemáticos mais recentes que existem, né? E ainda temos o problema da não materialidade. Então, nós só podemos viver de modelos. Nós não temos outra forma que não viver de modelos. Todos aqueles autores que nós apresentamos para vocês, cada um criou um modelo, né, para compreender esse tal de inconsciente, né? Então, não há como ter uma formação que não seja plural, do nosso ponto de vista. Uma formação que seja uma escola de um único autor, né, vai ter uma visão única, né? E vai ter muita dificuldade de dialogar com as outras visões, né? Então, o nosso princípio organizador é ter uma formação plural, o mais plural possível, né? Tem que caber em 4 anos, porque senão teria que aumentar o número de anos, que sempre tem uma pressão, quem sabe se faz mais tempo, né? Mas 4 anos já é uma enormidade, porque as pessoas que chegam aqui, e essa é uma pergunta que sempre
aparece nesses nossos encontros, né? Que precisa para fazer a formação, né? No momento, o nosso momento atual, precisa ser psicólogo ou médico com experiência tanto psicólogo como médico, tem que ter experiência de atendimento clínico, né? Tem que ter clínica e, de preferência, os médicos têm que ter clínica que tenha tido contato com o sofrimento psíquico, né? Sofrimento mental, que seja, né? É claro que pode ter exceções, né? Mas exceção é exceção, não é regra, né? Então, nós temos médicos e psicólogos, né? E tanto os psicólogos quanto os médicos têm que ter contato com a clínica. Por que é importante dizer isso para vocês? Porque, às vezes, tem, por exemplo, psicólogos que fizeram formações institucionais, né? Que trabalham com psicologia institucional, organizacional, etc, etc. Ótimo, são boas pessoas, inteligentes, não é por isso que elas ainda não têm o pré-requisito necessário, porque elas têm que ter, no mínimo, 1 ano de vivência clínica, né? Tem que ter tido contato com a vivência clínica para poder fazer a formação, né? Sem ter esse contato, a formação começa muito capenga, né? Porque a pessoa não tem nenhuma dimensão do que é entrar em contato com o sofrimento psíquico. Esse contato é importante ter. Por isso tem que ter, a análise tem que durar 1 ano, pelo menos, antes da formação, né? Antes de começar a formação, a pessoa já tem que estar em análise durante 1 ano. E essa análise tem que ser com um membro da nossa sociedade autorizado para fazer as análises de formação, que são os membros que a gente chama de membros efetivos, né? Esses são autorizados a analisar pessoas que queiram fazer a nossa formação, né? Em outras sociedades, outras profissões são aceitas, né? É o que se chama de psicanálise leiga, porque Freud chamou assim, e é uma confusão esse termo, né? Mas outras sociedades são aceitos, né? Geólogos, biomédicos, pessoas, matemáticos. A maior parte das sociedades da IPA exige que a pessoa tenha pelo menos uma formação universitária, né? Outras formações que não vinculadas à IPA, nem a formação universitária propriamente é pedida, né? Nós aqui pensamos que é melhor ser médico ou psicólogo, pelo menos essa é a realidade desse momento. Essas coisas, elas têm uma evolução, pode ser que daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, a pessoa que vai estar aqui falando com os que vierem perguntar como é que é, já tenha mudado essa situação. Mas nesse momento essa é a realidade, né? E ela tem motivos, não é uma arbitrariedade, né? Por exemplo, isso que eu disse do pensamento clínico, né? Não é tão difícil da gente imaginar que a pessoa tem que ter tido contato com sofrimento psíquico de alguma forma e algum tipo de atendimento de algum paciente para poder entrar na formação, né? Assim como é difícil entender por que tem que ter 1 ano de análise pessoal, né? Até para que a decisão sobre fazer a formação psicanalítica não seja uma transitoriedade, não seja algo efêmero, né? Porque é uma trabalheira, como eu já disse 2 vezes, e eu não estou dizendo isso porque não é verdade, é porque é uma trabalheira, mas é uma boa trabalheira, né? Mas exige tudo isso. Vamos ao próximo slide, Grace. Se a gente observa um instrumento se a gente observa um objeto com um instrumento, a gente enxerga alguma coisa, né? Então, se eu pego uma lupa e olho, eu vejo o mesmo objeto aumentado, né? Próximo slide, Grace. Se eu mudar um instrumento, eu vou ver outra coisa, né? Eu vou aumentar meu campo de visão, eu vou aumentar a profundidade que eu vejo, eu vou identificar elementos que eu não via antes, né? Outro slide. E assim vai. Eu vou passar rápido, porque não interessa a gente entrar em detalhes do slide. Próximo slide. Tudo isso aqui são instrumentos de observação, né? Vamos? A gente acabou agora. Seguinte, por favor. Tudo isso são instrumentos de observação. A psicanálise, além de ser um método terapêutico, ele é um instrumento, a psicanálise
é um instrumento de observação do inconsciente. Então, serve também para a gente estudar as propriedades do inconsciente, né? Só que nós vamos estudar essas propriedades a partir de cada modelo, porque cada modelo também vai enxergar elementos que o outro não enxerga, né? O que está no modelo não necessariamente está no outro, né? E como esses modelos eles têm uma tendência a cada vez serem mais complexos, né? O modelo do Freud é extremamente complexo, mas os que já tentaram ler Bion, Lacan, Winnicott, podemos ir adiante, Green, podemos ir adiante, né? Sabem que a complexidade é cada vez maior, e ela tem que ser cada vez maior. E cada vez mais elementos vão sendo agregados, e cada modelo vai enxergando novos ângulos, novos vieses desses modelos. Para tudo isso, é necessária uma formação, né? É impossível que isso seja vivido através de uma informação. Até porque integrar tudo isso é bem difícil, né? E precisa desse trabalho longo, precisa desse trabalho que exige bastante estudo. A pessoa tem que gostar de estudar, né? Tem que gostar de ler, tem que gostar de... E tem que gostar fundamentalmente de entrar em contato com o ser humano, né? É fundamental que o psicanalista goste de seres humanos, né? É melhor que seja uma pessoa que tenha esses talentos de entrar em contato com o ser humano e com o seu sofrimento. Vamos adiante, Grace? Aí tem algumas questões que são só para vocês verem a complexidade da coisa. Se a gente olha pelo lado de cá, a gente conta 4. Se a gente olha pelo lado de lá, a gente conta 3, né? Os modelos são assim também, né? Dependendo para onde a gente olha, a gente conta 4 ou conta 3, né? Para a gente se dar conta qual é o truque aqui, leva muito tempo, né? Porque tem algo... Passa o próximo slide. Vejam que interessante esse slide, né? É o mesmo objeto com a luz incidindo em diferentes ângulos. E o que é projetado na parede são objetos completamente diferentes, né? Essa é a situação dos modelos psicanalíticos e da necessidade da gente ter uma pluralidade e entender com todo cuidado que o objeto que a gente tem lá no centro seja um objeto psicanalítico, né? Então, tudo isso é necessária abstração, pensamento e contato com o mundo pessoal, né? Então, adiante, Grace. Eu já estou quase terminando, pessoal. Isso não é uma conferência, né? A nossa mente é extremamente aberta, né? As mentes humanas, desde o nascimento, elas são extremamente abertas, né? Mas elas são abertas a tantas coisas que a gente vai criando mecanismos para selecionar aquilo que fica dentro da cabeça e aquilo que não fica. Só uma informação que nem faz parte da nossa conversa aqui, a nossa necessidade de dormir e os nossos sonhos ajudam a organizar esse assunto, né? A gente seleciona até neurônios quando a gente dorme, né? E a gente organiza as nossas memórias quando sonha, né? E organiza a nossa personalidade. São funções que a gente vai tendo que estudar ao longo do tempo, e a importância de estudar os sonhos e a curiosidade que tudo isso desperta é excelente, né? Mas envolve esse número grande de variáveis. Quando a gente entra no psiquismo, tudo isso aqui vai influenciar, mas não vai ser o psiquismo propriamente dito. O psiquismo é essa outra propriedade que surge e que integra isso, né? O psiquismo ajuda que a gente seja um ser integrado, né? Quando ele funciona bem, né? Que a gente seja um ser integrado e que a gente possa ter uma integração com a nossa própria história, com a nossa estrutura social, com o nosso mundo à nossa volta, né? Que a gente possa ter uma integração com a nossa família, com os nossos grupos de inserção, com as nossas comunidades e com a própria história da humanidade, né? Tudo isso depende que o psiquismo funcione bem, né? Vamos adiante? Então, o ser humano ele tem duas propriedades complicadas.
Uma, ele está sempre se recriando, né? Outro slide. Outra, ele precisa sempre de um outro para ajudar nessa criação, né? É até difícil botar no mesmo slide essas duas coisas, né? Porque nós os criamos individualmente todo o tempo, nós estamos sempre nos recriando, mas nós temos que ter um outro para nos ajudar a criar. E esse outro envolve o outro, o grupo, a família, a comunidade, né? A cultura, o corte da cultura do nosso tempo, né? Tudo isso faz parte, né? Mas o nosso objeto de estudo é o tal do inconsciente, né? Outro slide. Tem algumas marcas que ficam, né? Tem coisas que marcam a nossa vida e ficam, e a gente não consegue transformar em psiquismo isso, né? E isso nós também temos que aprender, né? E temos que aprender a diferenciar, né? Tudo isso é muito interessante, né? E eu, particularmente, gosto muito de estudar essas coisas, mas tudo isso faz parte da formação, por isso que ela tem que ser abrangente, etc, etc, etc. Vamos adiante? Eu não vou poder explicar muito isso aqui, mas uma coisa fundamental, e que tem a ver com o nosso mundo contemporâneo, é esse jogo entre os elementos psíquicos que predominam, né, e o grau de desorganização e organização da sociedade, né? Quanto menos psiquismo, que está para o lado da repressão, né, existe, mais violência e mais desequilíbrio dos sistemas de controle grupal da agressão, né? Não é à toa que nós estamos vivendo um momento agora onde a violência passou a ser parte do dia a dia, né? Não é algo da América Latina, não é algo de uma cultura apenas, é o nosso corte da humanidade agora que está favorecendo este lado da equação, né? Então, eu estou apresentando para vocês a complexidade do inconsciente e a importância que tem da gente estudar para poder entender a violência. Nós não vamos entender a violência do ponto de vista político, nós não vamos entender a violência do ponto de vista... Não é que nós não vamos entender porque a gente não se interessa, mas o nosso objeto de estudo não é esse, né? Não é social, não é político, não é antropológico, o nosso é psicanalítico, né? Mas a violência vai ter que ser estudada, né? Assim como todas as manifestações que o ser humano tem, né? Eu vou encerrar o que eu quero dizer agora, essa parte dos slides, dizendo o seguinte: nós não estudamos fenômenos, né? Nós estudamos a motivação inconsciente dos fenômenos, né? Então, a nossa disciplina não é igual à maior parte da psicologia, que estuda fenômenos, não é igual à antropologia, não é igual à sociologia, né? Nós temos uma disciplina que tem um objetivo específico, estudar o inconsciente e essas relações todas, né? E para isso é necessária a formação, né? Então, essa formação ela é de 4 anos, como já foi dito, ela exige análise pessoal, né? Ela exige supervisões, essas supervisões são 2 supervisões, a Marina já disse isso, cada supervisão tem que ter 100 horas de duração, né? Isso dá uns 2 anos e meio. Então, a formação como um todo, ela tem em média, porque a gente depois da formação ainda tem que fazer um trabalho de conclusão, que a Marina mencionou, né? Tudo isso dá em média 10 anos, né? Tem gente que é mais rápido e faz em 8, né? Mas abaixo de 8, só exceções, né? 8, 10 é a média, né? E como essas coisas, às vezes, o pessoal se demora, né? Tem gente que faz em 12, 13, 14, 15, né? Mas não é bom, porque aí, virando crônico, já complica, né? Então, eu podia me alongar em todos esses assuntos, mas eu prefiro que vocês façam perguntas, nós 4 aqui estamos para responder as perguntas de vocês, e o pessoal de casa. Então, Grayson, põe o pessoal de casa na tela, né? E vamos aguardar as perguntas de vocês, por favor. Pessoal que está em casa, o levantar a mão fica dentro de reações.
Eu estou com um celular aqui que o Grayson me avisa caso eu não esteja vendo a mão de alguém. Mas bem, estamos à disposição. Que dúvidas vocês têm? O que trouxeram vocês, o que trouxe vocês aqui hoje, né? O que que vocês desejariam saber mais? Fiquem à vontade, por favor. A Rosemary está com a mão levantada em casa? Não, eu acho que é o mouse do... À vontade, pessoal. Sobre o que que a gente poderia falar mais aqui? Não os constranjam. Tem que ser só no microfone, porque senão quem está em casa não nos ouve, tá? Meu nome é Elisa e eu queria saber mais sobre a formação, assim, em geral, horários, tudo. Eu vou aproveitar a tua pergunta para falar em coisas que eu deixei para falar quando vocês perguntassem. Nós temos a formação geral, né, que são esses 4 anos, que a gente chama assim genérica, não é o nome dela, mas para que a gente entenda, é a formação que nos habilita a trabalhar com adultos, né? E nós temos a formação da infância e adolescência, que não é a mesma coisa, né? São 2 formações. Quem pode fazer a formação de infância e adolescência são as pessoas que já fizeram a formação psicanalítica, né? E vão ter que fazer 2 anos, né, a mais da formação, voltados especificamente ao trabalho com crianças e adolescentes, né? Os seminários da formação geral, né, são segundas e terças. Segundas à noite e terças no horário do almoço, né? Começa às 11h30 e termina às 1h30, né? São sempre, na formação geral, 4 seminários teóricos. Aliás, um é bem teórico, que é técnico, né? Mas é teoria da técnica, né? São 3 teóricos, um sobre teoria da técnica e um é clínico, né? Um seminário é sempre clínico, né? E a formação de infância e adolescência, que nesse momento está sendo reformulada, né? Nós estamos mudando completamente a formação de infância e adolescência, e a partir do ano que vem ela vai ser um pouco diferente, né? Ou talvez bastante diferente, né? Ela é de 2 anos, os seminários acontecem nas quartas-feiras, e a pessoa tem que de novo fazer supervisão, né? Mas não é mais necessário que a pessoa esteja em análise, né? A pessoa já pode ter terminado a sua análise, porque ela já fez a análise, então não precisa fazer de novo. Mas a supervisão ela tem que fazer. E tem que fazer 2 supervisões, uma de criança e uma de adolescente, né? O tempo é menor, obrigado. São 50 horas de cada supervisão na infância e adolescência, né? A partir do ano que vem vai ser obrigatório que se faça observação de bebês, né? E vai ter uma série de disciplinas que ajudam a pessoa a poder trabalhar com família, né? Porque hoje em dia é inconcebível se trabalhar com infância e adolescência, não trabalhar com família, com pais, é impossível isso, né? Então vai ter seminários para trabalhar com famílias, com grupos familiares, com pais em geral, né? E vários outros seminários que estão sendo planejados, né? Nós temos uma comissão de programa, né, que está sempre estudando como ampliar o nosso programa. A partir do ano que vem, além dos seminários dos 4 anos, vão ter pelo menos 5 disciplinas optativas no 5º ano ou 6º ano, né? Mas são optativas, ninguém é obrigado a fazer isso, né? Para poder ir abrangendo áreas que a gente não consegue nos 4 anos colocar, né? Nós já estudamos isso de 100 maneiras, e botar coisas a mais no programa é impossível. E tirar coisas do programa encolhe essa pluralidade, né? Já fizemos questionários, enquetes, e ninguém quer tirar as coisas do programa. Então, para botar novas coisas, vai ter que ser num estilo optativo, e quem quiser fazer as novas disciplinas, pode fazer, né? São todos bem-vindos, né? Mas os horários são esses, e a pessoa tem que começar, quero sublinhar isso, com pelo menos 1 ano de análise pessoal. No mínimo 3 vezes por semana.
de 3 a 5, mas isso, tá? No mínimo 3. Mas a análise pessoal é combinada entre a pessoa que está indo se analisar e o seu analista, né? E aí se combina, são 3, 4, 5, né? Mas o mínimo que a sociedade exige são 3, né? É necessário que se tenha o que se chama de análise de alta frequência, né? Porque imagine o seguinte, para mover esse inconsciente que eu dei uma pinceladinha na complexidade, não há como isso ser em menos vezes do que 3 vezes por semana, porque não aquece, né? Eu gosto sempre de fazer a comparação com um avião que levanta voo, né? A gente pode andar com o avião no chão, né, a 300 km por hora, e eles andam para. Mas se a gente quiser botar ele no ar, né, ele vai ter que sair do chão, né? Ele não vai poder continuar na mesma regra, né? A análise é um pouco assim, ela não pode ser. A análise não é um relacionamento social, ela não é um relacionamento nem sequer normal, ela é, né? Não quer dizer que ele seja anormal, mas ele não é normal, né? Não é uma relação que a gente tem com uma pessoa que é uma amiga particular, não é isso. É um tratamento, e um tratamento que envolve olhar para o inconsciente da pessoa que está indo se analisar. Não quer dizer que o analista não tem que olhar para o seu próprio inconsciente, não quer dizer que eles não interagem, né? E para tudo isso precisa de velocidade que faça decolar o avião, né? E que possa manter ele no ar, né? Senão não funciona, né? Não funciona como deveria funcionar. Mas há outras sociedades, outras formas de pensar. A IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, também exige 3 vezes por semana como base mínima. 3 a 5, como nós. Tá? Isso vale também para os pacientes da supervisão, né? Os pacientes têm que estar em alta frequência para supervisão. Isso, mudou recentemente. Temos uma inscrita, Débora, ali, aquela moça ali de trás. Eu vou pedir para vocês se identificarem, porque aí a gente pode conversar com o nome de vocês, sabendo de onde vocês são. Oi, eu sou a Ana. Eu queria perguntar sobre a supervisão, se eu faço ela durante os 4 anos ou depois que eu já tenho os 4 anos. Ela começa durante os 4 anos, mas como são 100 horas de supervisão, e a gente faz uma supervisão semanal, né? Se ela fosse super eficiente, assim, ela seria feita em 5 anos, né? As duas. Mas é impossível. Na vida real, isso é impossível, né? A gente leva tempo para ter o paciente, né? Alguns pacientes começam, não continuam, né? Então, na prática, a gente começa durante os 4 anos e segue as 2 supervisões até o que precisa. Eu nem sei te dizer o número exato, mas começa durante os 4 anos e complementa depois dos 4 anos. Tá? Em geral... Precisa fazer os 4 anos de... O pessoal de casa não está ouvindo. Doutora Flávia, se você puder repetir. É que eu não entendi muito bem quando ele fala dos 10 anos, o que compõe os 10 anos. É que, em geral, É que ele é focal aqui, tem que falar direto assim. Os 10 anos são porque, primeiro, tem a supervisão que ultrapassa os 4 anos, né? Os 4 anos, a pessoa entra numa turma, né? E as nossas turmas são mais ou menos estáveis, né? A pessoa entra numa turma que é a sua turma de formação, e essa turma acompanha os 4 anos. Como nós não temos, durante os 4 anos, disciplinas optativas, né, tem um programa e cada turma vai fazendo o seu programa, né? Termina esses 4 anos, né, tu ainda tem anos de supervisão. Em geral, restam muitos anos de supervisão, em geral, né? Quero dizer, não sei uma média matemática, mas vou te dizer uma experiência pessoal assim. O que eu vejo é que
pelo menos mais uns 4 anos de supervisão tem, né? Porque são 2 anos e meio se tudo for ajustadíssimo, né? E não é, como eu disse antes, não é ajustadíssimo. Então, em geral, são mais 4 anos. E aí tem que fazer o trabalho, né? E as pessoas não têm, assim, a velocidade para fazer esse trabalho, que agora até deu uma mudada. Vocês aqui da mesa, vocês sabem quantos trabalhos foram apresentados nos últimos 4 anos? 30 trabalhos, né? Isso é uma mudança em relação a anos anteriores, né? É muito importante, né? 30 é um número grande. A nossa sociedade tem, entre membros associados efetivos jubilados e candidatos, 238, se eu não me engano, é a conta atual. 238 membros, entre todo mundo, né? Quem não fez o trabalho são os candidatos, são os membros aspirantes, né? Que é um pouco menos da metade, né? 30 é um número enorme para esse grupo, né? Então, esse grupo ter feito 30 trabalhos, né, nos últimos 4 anos é fantástico, né? Isso quer dizer que acelerou um pouquinho o processo, né? Mas apresentar o trabalho ou obter a titulação de psicanalista não está vinculado a tu atender pacientes, né? Tu é autorizado por uma coisa, por um organismo dentro da nossa sociedade, chama Comissão de Ensino, né? A atender pacientes a partir da avaliação do primeiro ano de seminários. No final do primeiro ano, todos os alunos são sempre avaliados, mas no final do primeiro ano, a Comissão de Ensino avalia cada um dos alunos do primeiro ano para autorizá-los ou não a começar a atender pacientes, né? Então, a partir do primeiro ano, está liberado para atender pacientes em psicanálise, né? Então, não depende, atender pacientes não está na dependência de tu ter terminado nem as supervisões, nem e nem ter ganhado o título oficial de psicanalista. Ana, posso te dar o meu depoimento, talvez ajude, né? Tem 1 ano de análise pessoal antes de entrar nos seminários, né? Então, aí já tem 1 ano. Mesmo que a pessoa já tenha feito, eu já tinha feito análises antes, né? Para entrar, tu entra nessa análise didática, né? Então, tem 1 ano de análise. No final aí entra para os seminários. Fiz o primeiro ano de seminários, recebi essa autorização para atender em análise, né? Eu já tinha consultório, já tinha pacientes que a gente diz em psicoterapia, mas para atender formalmente em análise, botar o divã no consultório, né? Toda aquela formalidade no final do primeiro ano e comecei a primeira supervisão. No meu caso, deu super certo, né? Eu tive 2 supervisões de 100 horas, o paciente não desistiu, mas tem feriado, tem minhas férias, tem férias do supervisor, o paciente vai viajar 20 dias, tem toda aquela história que faz com que leve, às vezes, um tempo maior, né? E intempéries da vida, eu engravidei no meio, parei 1 ano, né? Mas é possível, sim, fazer com menos tempo, são exceções, como disse o Caliche, né? E depende muito de cada um. Mas se a gente contar 1 ano de análise, 4 de seminários e mais uns 2, que vai, né, pelo menos de supervisão fora, dá uns 8 anos, né? E aí, para fazer o trabalho, tem gente que faz imediatamente, tem gente que leva um tempo. É uma imersão tão grande, essas 200 horas, esses 4 anos de seminário, que eu acho que muita gente também precisa de um tempo entre terminar isso tudo e começar a fazer o trabalho, né? Precisa descansar a mente. Mas tem gente que faz direto, né? Então, é possível. Sim, eu te entendo. E na supervisão, se o paciente desiste, começa de novo. Funciona assim, Ana. Se o paciente esteve em análise e o analista pode levar 30 horas de supervisão, essas 30 horas são validadas em um dos casos. Um dos casos tem que ter 100 horas completo, né? O outro pode ter tido interrupções e ele tem que ter 30 horas e ser, de novo, validado pela comissão de ensino, né? Aí pode compor um dos casos que interrompeu, né?
mas um deles tem que ser de 100 horas completas. Antigamente se tinha uma exigência que fosse um paciente homem e uma paciente mulher, mas isso há muitos anos já deixou de ser uma exigência, né? São os pacientes que se tem, né? Obrigada. Temos um inscrito. Bom dia, tudo bem? Me chamo Bruno, estou me formando em psicologia na Fundação, logo em breve, faço estágio lá no IEP. E eu gostaria de perguntar para vocês, gostaria que falasse um pouco mais, assim, eu faço análise aqui com uma analista aqui, e aí a minha curiosidade é, assim, o que difere, assim, de uma análise, tipo, que eu estou fazendo para uma análise didática, e além disso, não sei se vocês podem abrir também, mas a questão dos custos para realizar a formação, assim, dos seminários, supervisões, enfim. É isso aí, obrigado. Eu vou responder primeiro, mas quem quiser responder depois, por favor, completar. A análise chamada didática, né, ela é só conduzida por uma pessoa mais experiente, né? Ela não tem características diferentes. Ela é uma análise, né? E a má notícia é a seguinte: nós analistas e vocês que de alguma forma devem querer ser analistas, né? Nós temos que fazer análises mais longas, mais profundas e mais difíceis, né? Para que a gente possa estar preparado para tudo que a gente vai ter que trabalhar. Mas as nossas análises têm que ser mais longas, mais profundas e mais difíceis, né? Quando não é, faz falta, né? E acontece uma coisa na realidade, né, que depois de um tempo, um grupo grande, eu não sei dizer o percentual, mas um grupo grande se reanalisa, né? Mesmo sendo feito porque é preciso, né? Então, não tem uma diferença formal. É uma análise, ainda que a nossa análise tem que ser mais isso tudo que eu disse, né? Uma coisa importante da gente entender é essa necessidade de ser alguém mais experiente, né? Por que tem que ser alguém mais experiente, né? Porque exatamente para ser uma análise mais profunda, né? Para ser uma análise com mais exigência de trabalho psíquico, se parte do pressuposto que quanto mais experiente for a pessoa, mais vai poder manejar esse assunto, e também porque a experiência ajuda com um milhão de outras coisas que eu estou sabendo na vida, né? Então, a análise didática, ela difere porque o analista é mais experiente. Dentro da sociedade, a pessoa tem que ser, já está na categoria membro efetivo, né? Mas isso é dentro da sociedade, né? O que precisa é tu estar te analisando com alguém que seja autorizado a analisar candidatos, né? A partir daí, se tu já está com alguém que analisa candidatos, quando começar esse teu primeiro ano já contou, né? Então, porque o que aconteceu com a Marina? Provavelmente, eu nunca conversei contigo sobre isso, mas provavelmente ela se analisava com alguém que não era analista de data ou membro efetivo da sociedade. Aí ela deve ter tido que trocar de analista, né? Aí ela teve que ficar um ano para começar, né? No meu caso, na época que eu fiz, eu já me analisava com uma pessoa que era uma analista de data, era minha análise pessoal, e quando eu comecei a formação já começou a valer, porque a pessoa já era analista de, não precisa esperar o ano, né, para fazer. Com relação aos custos, Bruno, essa é uma pergunta boa. O que custa? Custa, o mais caro é a análise, né? Não há dúvida que o mais caro é a análise, né? A análise não tem preço tabelado, não existe isso, né? Se combina com o analista, né? Qual é a variação? Não existe nenhum estudo que eu conheça que vai te dizer, vai dar uma resposta, né? É uma combinação entre analista e paciente, né? E aí depende da combinação individual. Os outros custos da formação quais são? A supervisão, né? Que costuma ser um preço parecido com o que a pessoa paga na análise, né? A maior parte dos supervisores pergunta quanto está pagando na tua análise e cobra o mesmo preço para fazer a supervisão. A maior parte, não quer dizer que todos, né?
Mas para te dar uma ideia, pelo menos ter números não, mas uma noção qualitativa. E o outro custo é o custo da sociedade, que é o menor custo, né? Obviamente é o menor custo. O que é o custo da sociedade? Nós temos que manter a nossa sociedade, né, com tudo que ela implica. Vocês não vão conhecer, hoje estamos sobre os elevadores, né? Então vocês não vão conhecer os outros andares da sociedade. Talvez dê tempo de arrumar até lá, está previsto o nosso tour, vamos ver. Débora? A Débora vai nos dizer. As salas de seminário são no 15º, então por isso que... Ninguém merece. Não, e além disso é só para ver as salas, né? Então, se tivesse um show... não, é no 15º andar, né, as salas de seminários, e no 8º andar, metade do andar é nosso, e essa metade do andar é a nossa parte administrativa, que envolve, além da parte administrativa, envolve a revista de psicanálise, envolve a sala da diretoria, envolve uma quantidade grande de funções lá, né? Então nós temos esses 3 andares nós temos que manter tudo isso, né? Além disso, tem uma quantidade de custos que a sociedade tem e tem que ser pagos, né? Nós temos funcionários supereficientes, o Grayson é um excelente exemplo ali, parado em pé, mas tudo isso são custos que a gente tem que arcar, né? Na formação, esse é o menor custo. O que encarece um pouco a formação, além de tudo isso, né? Nós temos que pagar a IPA, né? Os candidatos não pagam a IPA, mas os membros pagam a IPA. E a IPA cobra em dólares, né? E tudo que é em dólar hoje em dia virou Babilônia de dinheiro. E nós temos que pagar, não é uma opção, né? Nós queremos ser filiados a IPA, a gente tem que pagar a IPA, né? Então, isso encarece, né? Isso pesa no boleto. E, além disso, existe a Federação Latino-Americana, que a gente paga também, e a Federação Brasileira, que a gente paga também, né? Ainda tem um puxadinhos, né? Porque a gente ainda tem revistas que a gente assina, né? Algumas, como a revista da Sociedade, todos os membros assinam, né? Então isso vai dando um boleto gorducho, eu te diria, né? Que é difícil de botar em dieta, tá? Todas as diretorias tentam e nunca conseguiram, há 60 anos. Aliás, nós não falamos nisso, né? Nós, em 2023, a sociedade faz 60 anos, né? Vai ter comemorações, vocês estão todos convidados, né? Até já começaram, já teve 2 atividades pré. A última foi na quinta-feira anterior, sobre a história dos estudos femininos na nossa sociedade, né? Foi quinta-feira, sem ser anteontem, a outra, né? Quanto a custos, é mais ou menos isso, né? Não é uma formação barata, não é. E eu acho que nem tem como ser, né? Principalmente porque o eixo maior é o da análise pessoal, né? E essa tem um custo acordado ali, mas ele nunca é pequeno individualmente, né? Como vocês podem ver, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, né? Se a gente souber responder, a gente responde. E, por favor, façam perguntas, nós viemos aqui para responder tudo que vocês quiserem saber. Teremos o tour, a Débora disse, o elevador voltou a funcionar. Bom dia, eu sou o Lucas, psicólogo, e eu comecei minha análise com um analista não da instituição, e hoje eu começo a me questionar para que lado eu vou. E eu gostei muito da sociedade por essa abertura ao público externo. Já é o 3º evento que eu participo, e é sempre muito bom escutar os mais experientes, as pessoas mais que têm essa desenvoltura mais da psicanálise. Eu gostaria de saber, tanto da candidata quanto dos profissionais, quais seriam as motivações, o que leva a gente a escolher uma sociedade ou outra, e também nessa questão da internacionalidade. Como que está para atuar
em outro país, se é possível? Como eu já falei bastante, eu vou pedir que minhas colegas aqui respondam e no fim eu complemento. A tua pergunta sobre a motivação, a escolha é muito pessoal, né? Eu acho que a gente, por exemplo, eu, né? Vou te contar da minha história. Eu fiz medicina. Por sorte, quando eu fiz medicina, no programa da medicina tinha psiquiatria em todos os anos, né? Então eu tive psiquiatria 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então eu tive muito contato e a partir dali eu tive professores que na maior parte eram daqui, né? Então foi natural para mim vir para cá, né? Acabei me analisando com alguém que também era daqui, porque enfim, né? Teve muito a ver com a minha formação na faculdade, né? Tu perguntasse sobre internacionalização, na verdade, quando a gente passa a ser membro associado daqui, a gente passa a ser analista, a gente é analista da IPA, né? Então, pode existir um intercâmbio, né, com as outras sociedades do mundo que são reconhecidas pela IPA, né, como psicanalista, né? E hoje em dia, eu acho que com essa questão toda que se colocou com a pandemia, né, da análise online, que era uma coisa que existia antes, né, mas era mais rara, nesse sentido, isso tem acontecido, né, de se atender pessoas, em geral, brasileiros que moram fora daqui, né, na maior parte, né, mesmo que a gente possa até falar uma outra língua, mas é mais fácil se tratar com alguém que fala a tua língua, né. Então, gente que não mora aqui e que a gente acaba tendo a chance agora de atender online, né. Bom, eu vou falar, eu sou a Josênia, né, então eu sou psicóloga, né, também lá no IEP, né, do IEP. Então, assim, né, eu vou falar da minha experiência, assim, pessoal, né, a busca da formação analítica, né, aconteceu pelo meu desejo pessoal de buscar minha análise pessoal, né, então, assim, de poder me conhecer, me entender melhor, compreender melhor, né, sofrimentos, enfim, conflitos, perpassavam a minha vida, estão sempre perpassando, né. E eu acho que, assim, também, né, se deu pela minha identificação, né, com um analista que eu vinha me tratando, e ainda me trato, né, e a outra questão que, embora a complexidade, né, que seja uma formação, um investimento não só financeiro, mas eu acho que, assim, o grande investimento é o emocional, é o psíquico, né, e isso sim é o maior investimento da gente, assim, a satisfação, né, de a gente encontrar um sentido, né, para si mesmo, a confiança no método psicanalítico, né, é algo que dá muita satisfação, né? A gente realmente vê que o método psicanalítico, a psicanálise, né, o trabalho com a psicanálise, ela realmente é eficaz, né? Não estou falando em cura, não estou falando, né, em não ter problemas, né? Mas é uma identificação que se alcança, assim, uma crença, né, não religiosa, mas científica, o método psicanalítico, de fato, né, é o único, para mim, pelo menos, né, a única ferramenta, eu poderia dizer assim, para poder compreender um pouco mais o humano, né? As emoções que a gente tem, por que a gente tem tal sonho, por que a gente fez tal sintoma, por que a gente tem tal sentimento de raiva ou de amor, por que a gente né, se envolveu em algum relacionamento, né, que não se queria, por que a gente sofreu aquela situação, tem a ver com a gente, tem a ver... Isso, né? Sim, e também, né? Mas então eu acho que a gente começa a compreender o sentido, né, não só da gente como, né, humano no sentido, né, da minha própria existência, né, do meu ser, digamos assim, mas também um pouco mais da existência nossa com, né, nesse mundo, né, que a gente conhece,
Esse único, né, que se sabe, né? E eu acho que a outra coisa muito legal de uma formação, embora também a complexidade, são o grupo, né? Que a gente entra num grupo né, de colegas, num grupo, né, de iguais, né, embora com as diferenças de cada um, mas essa identidade e de fato, a gente vê que o método é esse. Cada né, formação, ou cada um vai ter as suas escolhas do seu método, mas a eficácia do método. Então, isso é encantador, né? Dá uma satisfação enorme. Assim, na minha trajetória, né, também a Flávia está aqui comigo, nós, assim, além do curso, né, além da formação de oficial, né, também eu fiz a formação da DIA, e também me engajei é da diretoria da infância e da adolescência, né? Então, no trabalho com crianças e adolescentes, que eu trabalho bastante no consultório. Mas também aqui, né, aconteceu, né, um espaço de criação do trabalho né, da sociedade junto à comunidade. Eu sou, neste momento, coordenadora do projeto Pescar, a Flávia, minha colega, coordenadora da SMED, né? Então, assim, essa complexidade, né, da psicanálise, né, do nosso fazer, da nossa escuta psicanalítica, aonde a gente for, né? Claro que são técnicas, né, diferentes, né? Mas eu acho que é isso, né? Assim, dá uma satisfação enorme, né, quando a gente de fato vê que o método ele é verdadeiro, né? Ele é fidedigno, a confiança no método. Então, eu acho que essa é o maior ganho que se tem, né? E como tudo na vida são escolhas, né? Mas é isso. Vou te contar da minha situação também, né? Eu trabalhava, né, no consultório e foi da clínica, eu acho que nasceu, sabe? O desejo pela formação. Me lembro que em alguns momentos, alguns pacientes de psicoterapia precisaram aumentar a frequência, vir mais vezes por semana, veio uma transferência muito forte, eu percebia que me faltavam ferramentas, assim, né? O que eu priorizo aqui era aquela abundância de material e eu me sentindo afogada no meio daquela regressão toda e sem saber muito bem para que lado ir, fazia supervisão, óbvio, né, e tudo, mas fazia a minha análise, mas me sentia, assim, precisando de mais ferramentas para dar conta desse nível de regressão e de transferência que aparece, às vezes, e que, na minha opinião, a especialização, né, em psicoterapia não me deu o repertório, né, necessário para dar conta daquela complexidade. E por que vir para cá, né, e não para outras sociedades, assim? O meu analista era daqui, né, já tinha sido escolhido por isso, mas eu acho que principalmente pela minha admiração aos professores daqui, sabe? Eu ficava muito encantada durante os seminários de estudar com as pessoas que escreviam os livros que eu estava, né, estudando, assim. Os meus professores eram as referências teóricas que eu tinha, né? E tem uma atuação grande dos nossos membros aqui da SPPA em congressos, enfim, e na sociedade, né, como um todo, a gente vê palestras, textos, estudos, entrevistas. Então, eu tinha uma admiração muito grande pelos membros, né, pelo corpo docente, assim, que fez com que eu escolhesse. E eu acho, sabe, que por mais que seja cansativo e formal esses 4 anos fechados com esses autores específicos, eu acho que a SPPA proporciona um nivelamento interessante, assim. Todo mundo que está aqui estudou comprovadamente uma pluralidade de autores, né, que eu acho que as outras instituições, até por permitirem talvez escolher um ou outro, não tem esse nivelamento, na minha opinião, né? Estou dando um depoimento pessoal do que me fez vir para cá, assim, essa segurança de que a gente ia, pelo menos, saber o básico, né, de cada uma dessas correntes, assim. Como é o seu nome? Lucas.
Eu acho que as escolhas de instituições, escolhas de caminhos, elas dependem muito de variáveis tão grandes que não vai ter uma maneira de te dizer o que faz a gente escolher para cá ou para lá. Mas tem uma coisa, as três colegas falaram, que tem uma coisa que envolve essa identificação, né? Tem algo que a gente se identifica com a instituição, de uma certa forma a instituição nos representa, né? E a gente se sente com vontade de participar daquela instituição, né? Chegar mais perto daquele conhecimento, chegar mais perto daquela maneira de pensar, né? E tudo isso são processos tão complexos, né? Que passam por tantos caminhos que a gente acaba escolhendo individualmente o lugar que a gente se sente mais em casa, né? Eu quero dizer que a minha história é mais comprida que a delas, né? Por motivos óbvios, né? Então, eu já passei por muitas etapas, já fui presidente da sociedade, agora eu sou o diretor de ensino da sociedade. Então, eu acompanhei muitas turmas, e muitas situações dentro da sociedade, né? Mas com toda essa variação, diversidade e tensões, problemas, isso e aquilo, eu sempre me senti em casa, né? Eu tenho uma satisfação de estar aqui que faz eu querer pertencer, né? E eu acho que eu repetiria minha escolha, né? Mesmo tendo uma experiência com outras sociedades, eu dou aula em outras sociedades, né? Eu sou membro de outras sociedades, né? E eu vou responder a segunda parte da tua pergunta. Eu não completei a minha frase, vou completar. Então, eu dou aula em outras sociedades, eu sou membro de outras sociedades, mas eu escolheria de novo a nossa sociedade aqui. Eu sou super suspeito para estar dizendo o que eu estou dizendo, né? Mas é a resposta sincera que eu posso te dar, né? Eu admiro a nossa formação, eu admiro o nosso conhecimento aqui, eu admiro a seriedade com que as coisas são feitas, né? Tem uma queixa geral, assim, que os nossos processos são muito lentos aqui, né? É uma queixa meio geral, né? Como eu acompanho há muito tempo os processos, né? Eu já tive 5 vezes na diretoria, né? Eu vou dizer por que eu acho que eles são lentos. Porque eles são super pensados, né? Nada é feito sem ser intensamente refletido, né? A favor, não para trancar, não é pensar para trancar, porque às vezes a gente vai pensar para trancar, não é isso, né? As coisas são intensamente refletidas, né? E então nada pode ser muito rápido, né? Mas as coisas evoluem tanto, e eu acho tão interessante a nossa evolução aqui, né? E é tão melhor como funciona aqui em relação ao que eu conheço das outras, e eu conheço muitas, né? Muitas mesmo, né? Que eu escolheria de novo, né? A segunda parte da tua pergunta, exercer psicanálise fora do Brasil, né? Isso depende de outras coisas. A IPA nos autoriza, né? Nós estamos autorizados a ser analistas em qualquer lugar que a IPA lá esteja. Nós podemos ser sócios de outra sociedade, mas exercer a profissão depende das leis do país que nós vamos estar, né? Alguns exigem que a tua formação básica seja revalidada, outros exigem que tu faça, de alguma forma, um pedaço da formação de novo. Aí depende, né? Depende do que nós estamos falando. A IPA autoriza que psicanalistas da IPA possam exercer psicanálise em qualquer lugar que haja a IPA. E a IPA existe, eu já sabia esse número, agora eu esqueci um pouco, se alguém tiver me ajuda. Eu acho que ela existe nesse momento em 68 países do mundo, né? Alguns deles tamanho da China, da Rússia, né? Do tamanho e da complexidade, né? E eu já tive lá, né? Eu conheço os processos lá também. Então,
eu escolheria a nossa sociedade de novo, mas dá para fazer fora se a gente quiser, né? Desde que a gente possa ser validado como profissional no outro país, né? Não é fácil fazer em outro país, porque o idioma materno, ele é o idioma das emoções, né? Quando a gente quer dizer uma coisa muito estranha, às vezes a gente fala inglês ou fala espanhol para parecer que a gente não está dizendo integralmente aquilo, né? Assim é quando a gente vai falar do mundo interior da gente. Então, a análise que não é no idioma materno, né, ela é diferente, né? Ela é diferente. Eu dou bastante supervisão para pessoas de fora do Brasil, né? Bastante, eu tenho muitos supervisionados de fora do Brasil. E as questões culturais, as questões de atravessamento cultural, né? As questões das diferenças do idioma, elas são tão importantes, né, que eu poderia fazer análise em Nova York, por exemplo, que eu sou professor na universidade lá, e eu decidi não fazer, né? Eu decidi não fazer isso, porque eu acho que o idioma materno, ele é insubstituível, né? E, além disso, tem as questões culturais atravessadas, né? Mas isso também é uma questão de trajetória individual. Tá bom, tá bem. Como eu disse antes, nós estamos abertos para qualquer pergunta. E o pessoal de casa que não fez nenhuma Eu pergunta, ia dizer, o pessoal de casa não se anima a levantar a mão, tirar as curiosidades, o pessoal daqui também, mais alguém? Tem algum ponto que a gente não falou e que talvez, não sei. os 4.000, Sim, mas que seja do interesse, né? Só tem que ser no microfone, senão o pessoal não nos entende em Na casa. verdade, é bem específico. A supervisão começa no 2º ano, então. Tá. É que eu tô bem focada. Isso. Tá. tu já está Perguntas quase, muito tu já tá focadas, quase enfim. entrando, né? Eu já comecei a análise. A supervisão começa a partir do 2º ano, não quer dizer que ela... mas, na maior parte das vezes, ela começa no 2º ano, né? E a partir daí... E tem algo que a gente não falou, depois que a pessoa fez 50 anos, 50 anos, Ótimo. 50 horas da primeira supervisão, ela pode, se quiser, começar a segunda. Ela pode fazer simultaneamente a primeira e a segunda a partir da 50ª hora da primeira supervisão. Mas não é fácil. São pelo menos 3 dialogadas em cada supervisão, então façam a conta, né? Se fazer concomitante, são 6 por semana. Depende muito da combinação, até porque às vezes em 1 hora, 45, 50 minutos de supervisão não dá tempo, né? Então, às vezes faz resumo, mas as dialogadas são a gente chega a sonhar com elas durante a formação. Ana? Eu ia perguntar como que a gente entra em contato com os analistas de dados, assim, para buscar essa análise. A Débora, na saída, pode te dar uma lista dos nossos analistas, dos membros efetivos, na verdade, né? Porque todos os membros efetivos podem analisar candidatos. Tá? Pode dar uma lista. Agora, o melhor mesmo é tu ter uma coisa mais pessoal, uma indicação mais pessoal. Mas, se tu precisa de uma lista, temos como te... A lista dos que formalmente autorizados, né, Ana? Isso, assim. E acho que a Débora pode te fornecer, entra em contato direto, né, com o próprio analista. E para se candidatar aqui na formação, acho que tem uma parte importante, assim, faz contato aqui e a comissão de ensino, né, designa 3 entrevistadores, né? E aí a gente faz contato com esses entrevistadores, a gente recebe o nome, né? São 3 professores, né? 3 membros da comissão que vão nos entrevistar. E aí a gente agenda, vai direto no consultório, faz as 3 entrevistas, né?
e, se aprovado, então começa formalmente a formação, né? A gente passa por esse processo de entrevista também. O que eu ia falar é que eu acho que vale a pena explicar um pouco o que quer dizer membro efetivo, Calixto, né? Eu acho que sim, porque tem a Sociedade Psicanalítica e o Instituto de Psicanálise, né? O Calixto já foi presidente da Sociedade Psicanalítica, hoje ele é diretor do Instituto de Psicanálise, que é vinculado à sociedade, né? Então, o membro associado e membro efetivo são, vamos dizer, graduações de associação na sociedade, né? Trajetória. Então, vamos dizer, a primeira, quando a gente termina a formação, a gente faz o trabalho para ser membro associado, né? Que ainda não está autorizado a fazer análise didática nas outras pessoas, né? E aí se faz um segundo trabalho, quem quer, né? Não é obrigatório, assim como o do membro associado também não é obrigatório, é obrigatório para que tu seja membro oficial da IPA, né? Mas vamos dizer, e o membro efetivo, então, tu faz um segundo trabalho e aí passa a ser membro efetivo e a partir de então passa a ser um analista de data, né, que tem a ver aí com o Instituto, né, porque tem essa relação da sociedade com o Instituto, né. Isso. Membro efetivo é o final da trajetória para quem quer, né? Como disse a Flávia, candidato, membro associado, membro efetivo, né? É uma trajetória. Depois tem os jubilados da sociedade, mas jubilado é uma questão de tempo, né? Não precisa fazer trabalho para ser jubilado. E o primeiro trabalho é um trabalho teórico-clínico, e o segundo tem a pretensão de ser um trabalho mais de reflexão teórica, né? Para ser membro efetivo, né? E as pessoas podem analisar candidatos a partir de serem membros efetivos. E aí tem uma diferença. O analista de data, porque nós continuamos tendo analista com o nome de analista de data, né? Além dele ser membro efetivo, ele é professor do Instituto e ele é supervisor, né? Só os analistas de datas podem ser supervisores, né? E só os analistas de datas podem dar aula, né? Nos seminários regulares, né? E, além disso, tem uma enormidade de grupos de estudos na continuação da formação, que não é obrigatório, não tem nada de obrigatório, né? Mas tem uma quantidade imensa de estudos sobre temas os mais variados possíveis, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos um grupo, né, de sistemas do pensamento, né? Que a gente estuda sistemas do pensamento, né? Que é um grupo de estudos. A gente formou isso e tem estudado isso nos últimos 2 anos. Mas como esse tem... Só peguei o exemplo para vocês terem ideia da diversidade. Isso é uma espécie de educação continuada. Eu acho importante dizer também, né, claro que agora tem muita coisa online, mas a gente recebe psicanalistas renomados do mundo inteiro, vindo dar conferências, né, fazendo atividades científicas, e a gente consegue, né, o Calixto falou do ônus de ser membro associado, que paga a IPA, paga isso, mas a gente tem acesso aqui na nossa sociedade sem pagar nada extra, né, além da própria mensalidade, assim, a figuras muito proeminentes que vêm aqui nas reuniões científicas, que vêm conversar, a gente faz supervisões, né, sem custo, com esses convidados que vêm aqui também. Então, é realmente uma troca internacional, né, pensando na pergunta do Lucas, assim, além da prática, né, a gente tem uma troca intelectual com gente de alto nível, assim, que está aqui e proporciona, né. Algo mais? Eu acho que tem informações pontuais, né, de quanto custa, quem são os membros efetivos, isso a nossa secretaria também fica à disposição e pode ajudar, né,
a fornecer essas listas, esses números, enfim, né, que acho a Débora Margarete, que é a nossa secretária do Instituto, pode ajudar vocês com tudo isso. Tá? Estamos hoje, né? Acho que já é bastante coisa, né? Muita informação, né, para assimilar tudo isso. E, bom, né? Sei o que se ficou dúvida, se foi possível, assim, dar uma noção. Sim. Uhum. Encerramos? Ninguém quer perguntar absolutamente mais nada? Vocês estão livres para perguntar o que quiserem, pessoal. Opa, temos uma inscrita. Bom dia, então, eu sou a Daniela, eu estou na graduação de Psicologia no 6º semestre, e eu estou bem na época, assim, de procurar estágio, e queria saber se vocês têm essa possibilidade de estágio de Psicologia. Estágio propriamente não, né? Porque, como eu disse antes, nós temos a nossa formação aqui, ela estaria numa situação de pós-graduação, né? Em muitos lugares do mundo, a formação psicanalítica é pós-doutorado, né? E nós não temos pesquisas nem áreas clínicas coletivas aqui, né? Então não teria como fazer um estágio, né? Mas tu pode acompanhar inúmeras atividades que existem na sociedade, né? Elas são divulgadas nas nossas mídias sociais, elas são divulgadas no nosso jornal, né? E as nossas eficientíssimas secretárias respondem sempre que forem consultadas, e tu ligar para a sociedade, vão te informar o que tem disponível, né? Mas tem muitas atividades, né? E eu ia te dizer também que temos semestralmente grupos de estudos voltados a estudantes, né? Eu comecei assim, os ciclos de estudos que, né? Eu fazia mesmo, eu fiz a graduação em outra cidade, mas quando eu vim morar aqui, tinha esses grupos de estudo para profissionais e para estudantes, né? Eu me lembro de estudar Klein, Winnicott, tem grupos de autores, tem grupos de temas, né? Tem um dos pacientes do Freud, que saiu há pouco. Enfim, tem vários ciclos, né, que são voltados para estudantes e profissionais recém-formados, assim, que eu acho que é um bom jeito de conhecer os professores, a instituição, né? Obrigada. Simpósio, né? Nós temos o simpósio anual, né, da DIA, que é a Diretoria da Infância e Adolescência, né? Temos atividades mensais, né? Tanto da infância como da adolescência, como também, né, da atividade da formação. Temos simpósio, né, da comunidade, né, que também é aberto, né? E até vamos ter o próximo simpósio agora, né, da comunidade, dia 4 e 5, né, agora de novembro, e é um simpósio gratuito, né, porque tem essa configuração, né. Nós vamos também fazer uma parceria junto com a Bienal, né, nesse simpósio, vai ter momentos onde a gente vai poder ir com a outra sociedade, com a brasileira. Isso, esse simpósio está sendo, né, da comunidade, ele está sendo sempre, nos últimos tempos, feito junto com a sociedade da brasileira, né? Então, é uma integração, assim, entre co-irmãs. Bom dia, à vontade. Sou Daiane. Eu queria saber se vocês abrem turmas anualmente, semestralmente. Vamos supor que eu já tenho todos os pré-requisitos. Quando que seria a próxima turma? Anualmente. As turmas começam em março, né? E a seleção está aberta permanentemente, né? Tu pode fazer a seleção em qualquer momento, e as turmas começam em março, né? E nós temos estabelecido que o número mínimo de pessoas é 3, né? Menos de 3 não forma a turma, mas a pessoa
entra para a sociedade, né? E quando forma a turma, isso aconteceu só 2 vezes na história, né? Que não formou turma, né? Uma no fim da pandemia, né? E outra anos atrás, né? Mas esse ano já tem uma turma grande, que vai começar em março, né? E nós também temos outra determinação, que a nossa turma tem que ter no máximo 7 pessoas na turma, né? Se tem mais de 7 pessoas, nós dividimos a turma, né? Aí passam a ter 2 primeiros anos, 2 segundos anos, 2 terceiros anos, 2 quartos anos, né? E assim vai, né? 2, 3, 4, dependendo da necessidade, né? Mas a seleção é permanente e a turma começa em março. No meu ano foram 12, aí ficaram 2 turmas de 6. E para março já tem uma turma com mais de 7, eu acho, né? É que a ideia de vir foi depois da turma. A turma não entrava nessa. Não entrava nessa. Não, não, é que a motivação é a seguinte, né? São seminários, não são aulas, né? Sendo seminários, é importante que todo mundo participe. É uma formação, né? Não é uma informação, né? Turmas de mais de 7, já tem um que já não fala, né? Já tem mais dificuldade de falar, e os seminários duram 50 minutos, tem um intervalo de 10 minutos que às vezes nem se faz o intervalo, então dura 1 hora o seminário, né? Mas é assim porque é pequeno esse espaço, né? Mais do que 7 pessoas é difícil de falar, e aí acontece das pessoas não trazerem dúvidas, não trazerem opiniões, não trazerem coisas. Então a determinação foi: as nossas turmas têm que ter no máximo 7, né? E a partir daí a Marina já pegou o novo currículo. A minha turma também tinha 13, né? Mas era uma cotovelação para falar. É importante dizer que é bastante leitura, né? Porque são 5 seminários, 3 na segunda de noite e 2 na terça-feira. Um seminário de segunda de noite é clínico, né, em que alguém que não é da turma, o professor convida um analista, né, para levar um caso e vai se discutindo o caso desta outra pessoa. Mas os outros 4 seminários têm leitura prévia, obrigatoriamente. Então, são pelo menos 4 artigos ou 4 capítulos, né, todas as semanas para ler e discutir. E para poder aprofundar esse conhecimento, de fato, né, tem que ter espaço, né? Acho que por isso se cuida tanto com o tamanho da turma. Mas, sim. Olá, meu nome é Maria Augusta. O professor falou um pouquinho sobre a experiência, assim, necessária para começar a formação analítica, assim, mas eu queria ouvir um pouquinho mais nesse sentido. Eu sou psicóloga, né? Sempre foi o meu desejo e é fazer uma formação analítica, assim, eu vim de uma faculdade que a base psicanalítica sempre foi muito forte desde o primeiro semestre, então me identifico quando a professora disse que desde o início, assim, teve inserida, assim, e o desejo vai alimentando, né? Porém, eu me formei e aí eu comecei a trabalhar na clínica, né? E pensei em iniciar, assim, numa formação, uma psicoterapia mesmo de orientação analítica, para depois pensar numa formação para entrar um pouco mais madura, assim. Hoje eu estou fazendo o curso de formação no CELG, né? Mas vou alimentando o desejo, assim, que nem a Marina falou, eu sinto que às vezes, mesmo fazendo o curso de formação em psicoterapia, às vezes eu sinto que falta um pouco, assim, um aprofundamento maior com os pacientes, assim. Então, eu queria ouvir em relação a isso, assim, a experiência, é bom a gente entrar mais maduro, assim, com mais experiência em psicoterapia para formação analítica, o que vocês pensam sobre isso? Bom, a ideia é exatamente essa que tu dissesse, é poder ter uma experiência clínica, e tu já tem uma experiência clínica, inclusive fazendo
um curso num lugar que também tem supervisão, também faz um atendimento clínico, assim como o IEP, assim como o CEAP, assim como o IT, etc., que são formações de psicoterapia e que muitos dos nossos sócios aqui fizeram essas formações antes, né? E isso é mais o suficiente. O resto é na tua análise que tu vai ter que ver se tu já está pronta para começar. A questão mais pessoal tua, né? Não tem um pré-requisito. Por exemplo, idade não é uma limitação, né? Nenhum tempo cronológico determinado. É claro que uma pessoa que começou a fazer a formação no CEL, no IEP, no IT, e recém está começando, vai ter que deixar andar um pouco, né? Para poder ter experiência, né? Mas a exigência é que tenha pelo menos um ano, né? Então já teve gente aqui, é a pessoa mais jovem que entrou na sociedade, que entrou com 23 anos, né? Mas é dessas coisas curiosas que, ainda bem que eu não identifiquei a pessoa, porque não, que por motivos variados ela não pratica mais psicanálise, né? Não é só pela idade que ela entrou, mas não pratica mais psicanálise. Alguma experiência de vida tem que ter, né? Não tem uma regra, né? Eles dizem, não pode fazer, com 23 anos não pode. Tanto que já teve, que já entrou, né? Mas é melhor ter alguma maturidade, porque atender pacientes em análise é uma responsabilidade tão grande, e é uma pressão tão grande sobre nós mesmos, né? Que é bom a gente já ter uma certa estabilidade pessoal, né? Senão a gente fica numa angústia de ter aquela responsabilidade e atender os pacientes assim. Logo que a gente começa a atender, a gente sente angústia igual, né? Mesmo que a gente já seja amadurecido, né? Mas não tem uma regra. Não posso dizer que tem alguma regra, por isso é que eu citei. Tem uma pessoa que começou com 23 anos, né? E ela foi bem na formação, super bem. Eu acho que eu fiquei pensando, eu acho que sim, tem essa exigência de um ano, eu acho que precisa ter alguma maturidade, né? Isso é uma coisa daí pessoal, que cada um sabe, mas eu acho que a própria formação amadurece muito a gente. E não é obrigado que tu comece a atender no segundo ano se tu não te sentir apto, né? Tu pode ir fazendo a formação teórica e te integrando na sociedade, no instituto, e começar a atender, fazer tua supervisão quando tu te sentir apto, né? Porque eu acho que a formação transforma a gente, né? Então, durante a formação, a gente vai se transformando. É uma outra experiência na vida, né? Vamos dizer, do que a gente já teve. Então, eu acho que tem esse aspecto também. Vamos passear? Bom, a gente agradece a presença de todos que estão em casa, os que vieram até aqui. Infelizmente, a gente ainda queria tentar organizar um tour virtual, mas era difícil, porque à medida que a gente sobe os andares, a internet cai, e aí é uma confusão. Então, o tour vai ser exclusivo para quem está aqui, tá? Para a sala de seminário. Mas quem estiver em casa também quiser vir conhecer outro dia, outro momento, a gente fica à disposição. Eu só queria perguntar ao pessoal que está em casa se não quer realmente fazer uma pergunta, né? Se não... Então tá, então, como não teve a pergunta... Enfim, perguntem em outro momento, quando quiserem, mas obrigada, né? Uma satisfação recebê-los aqui num sábado, né? E esperamos vê-los de novo nos eventos da sociedade. Até mais. E na formação.